Fala Cariocada, beleza? Antônio e Mariano aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre como afinal se faz uma lei no município do Rio de Janeiro. Fica aí. Muita gente se pergunta, afinal, como é que uma ideia pode virar uma lei aqui no município do Rio de Janeiro? Basicamente, o processo legislativo, como é o nome que a gente dá a todo esse trâmite, é o mesmo em qualquer casa parlamentar, seja na Câmara Municipal, na Alerj, no Congresso Nacional. Cada um tem um pouco das suas diferenças, mas basicamente o projeto é o mesmo. Só que como o Diário do Rio fala sobre o município do Rio de Janeiro, então meu foco vai ser a Câmara Municipal daqui. Um vereador, dos 51 que nós temos, tem uma ideia que ele julga brilhante. Essa ideia pode ser um projeto de emenda à lei orgânica, que é um projeto que vai fazer uma emenda à Constituição, digamos assim, do município do Rio de Janeiro. A gente tem a Constituição Federal, tem a Constituição do Estado e cada município tem a sua lei orgânica, que é como se fosse a nossa Constituição. Tem o projeto de lei complementar, tem o projeto de lei normal, digamos assim, que é o mais comum, tem um projeto de decreto legislativo, que é mais utilizado normalmente para fazer homenagens, e, por fim, tem o projeto de resolução, que trata sobre assuntos internos da Câmara dos Vereadores. A partir do momento em que o vereador tem a ideia, o seu assessor começa a escrever o projeto dentro do sistema interno da Câmara dos Vereadores, e depois ele envia para a mesa diretora. A partir do envio sai uma cópia impressa que você tem que assinar, o vereador assina o projeto, que pode ser de autoria unicamente dele ou pode ser de autoria com outros vereadores ou outras comissões também, que eu vou falar um pouco mais adiante. Assinado o projeto, ele entrega na mesa diretora a versão impressa e assinada para atestar que o vereador está de fato ciente de que aquele projeto é dele e ele vai tramitar. A partir daí, o presidente da Câmara, que hoje é o vereador Jorge Felipe, do MDB, designa para quais comissões esse projeto vai ser debatido. Sempre obrigatoriamente sendo a primeira comissão de Justiça e Redação, que verifica se aquele projeto é constitucional ou não, ou seja, se ele infringe a Constituição Federal ou não, ou a Lei Orgânica e a Constituição Estadual. Na Câmara existem mais de 20 comissões, se eu não me engano, por onde os projetos são debatidos. Não necessariamente em cada uma delas obrigatoriamente, mas sim em algumas. Por exemplo, um projeto que vise aumentar a altura dos edifícios em uma região da cidade. Ele tem que passar pela Comissão de Justiça e Redação, pela Comissão de Urbanismo, pela Comissão de Administração, Comissão de Meio Ambiente, mas não tem que passar, por exemplo, pela Comissão do Idoso e pela Comissão de Defesa do Consumidor. Essas são temáticas e vai para cada uma dependendo do escopo do projeto. Se, por exemplo, um projeto for designado para 10 comissões, cada uma vai ter o tempo de 2 semanas para analisar o projeto. Ou seja, 14 dias, 10 comissões, 140 dias, tramitando e sendo debatido dentro de cada uma dessas comissões, que é composta sempre por 3 vereadores. Um presidente, um vice-presidente e um vogal. Bom, depois desses 140 dias, o projeto já está pronto, apto para ser debatido dentro do plenário da Câmara Municipal, pelos 51 vereadores. Porque dentro de cada comissão, como são apenas 3, é uma fatia muito pequena dos 51. Então ele tem que ser apreciado pela totalidade dos nossos parlamentares. Diferente, por exemplo, do Congresso Nacional, onde nem sempre um projeto vai para o plenário. Ele é aprovado nas comissões em caráter conclusivo e pode seguir direto para o Senado ou vice-versa, sem passar pela votação no plenário. Depois que esse projeto é levado ao plenário e votado pelos 51 vereadores, ele tem que voltar em segunda discussão também no plenário. Só que aí, a partir desse momento, existem algumas particularidades para cada um desses 5 tipos de proposições que eu comentei anteriormente. Um projeto de lei complementar, por exemplo, só pode ser debatido depois de 48 horas. Ou seja, se ele foi debatido às 4h34 da tarde de uma terça-feira, ele só pode ser votado novamente às 4h34 da tarde de quinta-feira. Não pode ser no dia seguinte,
como é um projeto de lei normal. E um projeto de resolução, ele tem que ser debatido por 5 sessões no mínimo. Então, cada um tem suas particularidades, mas o projeto de lei ordinário é o mais comum. Então, ele pode ser debatido logo no dia seguinte, sem problema nenhum. Em alguns casos, você pode votar o projeto no mesmo dia. Isso é muito comum em projetos de interesse da prefeitura. Se o projeto não for complementar, ou seja, se você não precisar esperar as 48 horas, você vota ele em primeira sessão, na ordem do dia, que é de 4 às 6 da tarde, e depois você pode convocar uma sessão extraordinária, depois das 6 da tarde, para votar novamente esse projeto. E aí vota no mesmo dia, o executivo passa o trator e ele é aprovado imediatamente, sem mais delongas. Bom, depois que o projeto é aprovado nas 2 sessões dentro do plenário, ele segue para a sanção do prefeito Marcelo Crivella ou o seu veto, que pode ser parcial ou total. O que isso quer dizer? O prefeito ele pode sancionar, ele aprova o projeto de lei inteiro e ele é publicado no Diário Oficial, e aí ao invés de ser projeto de lei, ele converte-se em lei número X, / o ano que ele foi aprovado, ou ele é vetado, no caso, parcialmente, um artigo, por exemplo, o artigo 3º não está de acordo com o que a prefeitura quer. Então, o prefeito vai lá e veta apenas o artigo 3º. Ou então ele pode vetar o projeto inteiro. Então, quer dizer que ele não está de acordo com o que foi debatido e aprovado na Câmara Municipal. Com o veto, ele volta para a Câmara Municipal para ser debatido novamente pelos vereadores. Em uma sessão única, os vereadores votam se eles estão de acordo com este veto ou não. Geralmente, a Câmara Municipal tem a praxe de derrubar o veto do prefeito. Então, a lei é promulgada pelo presidente da Câmara e ela passa a valer normalmente sem problema nenhum. Em muitos casos, o que acontece é que a prefeitura também entra na justiça contra a validade dessa lei. Então, fica uma guerrinha entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo dentro do Poder Judiciário para determinar a validade de uma lei ou não. Mas aí você se pergunta, beleza, isso se um vereador quiser fazer um projeto de lei. Mas e se você, o Quintino, quiser fazer um projeto de lei? Bom, basicamente você pode ou entrar em contato com algum vereador que você se identifica, que você tenha votado na última eleição, mas também existe uma outra opção, que é entrar no site da Câmara de Vereadores e deixar lá a sua sugestão. Lá tem uma caixa própria para isso, para você deixar as suas ideias de lei e que os vereadores recebem, e aí eles podem aproveitar ou não, dependendo se eles acreditam que aquela ideia pode ser colocada em prática na cidade do Rio de Janeiro. Mas você se pergunta qual é a competência da Câmara Municipal para legislar? Ou seja, ela pode proibir ou liberar o aborto, proibir ou liberar a maconha? Não, nada disso. Isso são, esses temas mais polêmicos são de pauta exclusiva do Congresso Nacional. A Câmara Municipal, ela versa sobre o Código Tributário do município do Rio de Janeiro, ou seja, o mais famoso deles, o IPTU, por exemplo, que até recentemente a gente teve o aumento do IPTU aqui na cidade do Rio de Janeiro, e também outra coisa que eu considero muito importante sobre o gabarito, ou seja, a altura mínima e máxima que as edificações podem ter aqui no município. Não só isso, mas também o zoneamento, ou seja, em determinada região você pode ter hotéis, você pode ter edifícios residenciais, edifícios comerciais, supermercados e por aí vai. E tudo isso tem uma legislação específica e muito restrita, muito rígida, que muitas das pessoas não sabem, mas que influenciam diretamente no nosso cotidiano. Se você gostou, continua acompanhando a nossa descomplicação da política aqui no Rio de Janeiro. Curte lá os nossos vídeos no Facebook, YouTube, Twitter. Agora a gente tem podcast também no Spotify e no iTunes. E, enfim, continua acompanhando para aprender um pouco mais sobre política aqui no Diário do Rio. Comunista! Pode ir, comunista. Que desgosto.